Salve galera, o tema do vídeo de hoje é nacionalismo e esquerda. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar nosso trabalho. Note, eu tenho notado de maneira bem preocupada, ficou engraçado, né? Enfim, eu tenho percebido de maneira bem preocupada que há uma confusão em alguns setores da esquerda de achar que nacionalismo, do ponto de vista econômico, significa ser de esquerda, quando não necessariamente. E falta uma percepção de que há nacionalismos e nacionalismos, no plural mesmo. Vamos lá. Primeira coisa, de maneira bem rápida, bem telegráfica. Você tem histórias de concepção de nação, de nacionalidade, de sujeito de identidade nacional muito diferentes. Então, assim, a história da formação da nação chinesa remete a mais de 5.000 anos. A nação coreana, tipo, a 4.000 anos. De povos, nacionalidades persa, mongol e por aí vai, a gente está falando de milênios. Então, quando a gente for pensar identidade nacional, cultura nacional, nação, nacionalidade, a gente tem que fazer uma espécie de gradação histórica. Alguns países a gente está falando de um processo histórico todo particular que remete a até 5.000 anos. Outros países a gente está falando do processo de formação da nacionalidade a partir da Revolução Industrial inglesa e da formação dos Estados Nacionais absolutistas na Europa. Outros países a gente está falando a partir da colonização. Porque aqui, por exemplo, no Brasil, quando o Brasil foi colonizado por Portugal, o que é que você teve? Você teve um processo de extermínio dos povos originários, a montagem de uma empresa colonial que vai dar origem à nação brasileira. Então, assim, você tem processos históricos diferenciados e não dá para criar uma teoria geral do nascimento da identidade nacional e do nacionalismo, ainda que a época moderna do capitalismo tenha uniformizado alguns processos e procedimentos de criação de tradições, de identidades. Mas, assim, tem uma variabilidade histórica muito grande. Dentro dessa gigantesca variabilidade histórica, a gente pode dizer duas coisas. Primeiro, há uma diferença fundamental, uma clivagem, uma separação entre formação nacional nos países capitalistas centrais e nos países capitalistas dependentes, ou coloniais ou semicoloniais. Que sentido? De maneira bem rápida também e telegráfica. Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, Holanda, França, Japão um pouquinho depois, Alemanha um pouquinho depois, Itália um pouquinho depois, enfim. São países que da metade do século XIX para comecinho ali, do final do século XIX para começo do século XX, já estavam com o seu Estado Nacional formado, já tinha uma indústria capitalista em processo acelerado de desenvolvimento, urbanização, forças armadas, não sei o que, e estavam em processo de colonização, de expansão colonial de todo o resto do mundo. Todo o resto do mundo, inclusive, que é a maioria do mundo, a propósito. E aí, nesses países centrais do capitalismo, ser nacionalista significa outra coisa. Nesses países, inclusive, as burguesias são nacionalistas, até inclusive do ponto de vista econômico. Por quê? Quando a burguesia alemã defende uma política de intervencionismo do Estado, de planejamento, de uma política de compras governamentais, de proteção da indústria, de tarifa, de comércio exterior e tal, ela está fazendo isso dentro de uma perspectiva concorrencial do mercado capitalista para não ser devorada, por exemplo, pelos capitais franceses, ou pelos capitais japoneses, ou pelos capitais chineses, ou pelos capitais dos Estados Unidos. Então, assim, há, do ponto de vista objetivo, uma tradição de uma formação de uma nacionalidade imperialista, colonizadora, e há uma base material das burguesias, dos grandes grupos econômicos, monopólios econômicos desses países, que vai fundamentar políticas protecionistas e políticas de nacionalismo econômico. Exemplo disso é aquele famoso livro, né, do economista sul-coreano Chutando a Escada, que está aparecendo aqui. Tipo, ele mostra que nenhum país se desenvolveu com livre comércio, foi com políticas de planejamento, de protecionismo, ação do Estado para induzir o crescimento da economia e por aí vai. Nos países dependentes, subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, você tem todo um processo de colonização,
histórico de colonialismo, subordinação, e a burguesia não consegue apresentar projetos próprios, beleza. E a burguesia tem dificuldades estruturais de apresentar projetos próprios, o que não significa que isso nunca aconteceu. Então, por exemplo, do final da Primeira Guerra Mundial até os anos 80, você teve vários momentos da história em que você teve programas econômicos nacionalistas de direita, burgueses, que inclusive tinham contradições com o imperialismo, viu, gente? Tipo, é isso. O senhor Getúlio Vargas era de esquerda? Não. Mas alguém vai negar que o governo de Getúlio Vargas teve contradições com o imperialismo? Teve. O governo do general Velasco Alvarado no Peru era um governo de esquerda, embora aquele governo tivesse muito mais elementos de esquerda, eu acho complicado dizer que é um governo de esquerda, mas tinha contradições com o imperialismo importantes. O governo do pai do Bashar al-Assad lá na Síria. Tipo, várias contradições com o imperialismo, várias questões, sabe? Tipo, era comum o Geisel, pô. O Geisel no Brasil. O que foi o governo Geisel no Brasil? Um governo reacionário, anticomunista, assassino, canalha, mas que, por exemplo, completou o domínio do ciclo do petróleo no Brasil, em que o Brasil dominava o processo de extração do petróleo, refino, produção de derivados, polímeros e por aí vai. Isso é um problema para o imperialismo, sabe, para o capitalismo global. Foi o governo Geisel teve várias questões com os Estados Unidos, e com a burguesia brasileira, inclusive. E era um governo anticomunista, reacionário, desgraçado, que você pode imaginar. O que eu quero dizer é o seguinte, veja, gente, defender petróleo tem que ser público, defender empresa estatal, defender controle sobre a ação do capital estrangeiro, defender políticas de fomento à produção nacional de ciência e tecnologia, defender políticas de substituição de importação e compra governamentais, não fazem com que você seja de esquerda. Eu sei que é difícil visualizar isso, porque hoje, na era do neoliberalismo, depois de mais de 30 anos de neoliberalismo, basicamente quem defende isso é a gente de esquerda. Né? É isso, não existe mais uma direita nacionalista, com programa de desenvolvimento de soberania nacional, de ciência e tecnologia, dentro dos limites de uma concepção burguesa. Isso não existe mais. Então é difícil visualizar isso. Aliás, não existe mais no Brasil, né? Aí, por exemplo, o que é o Putin? Putin é reacionário, viu, gente? Putin é um conservador. Só que o governo Putin representa um projeto reacionário, conservador, nacionalista, apresentando os interesses, inclusive, da burguesia russa, escudada numa burocracia política bonapartista que tem uma condução do processo político na Rússia gigantesco. Então, por exemplo, o governo Putin tem contradições com os Estados Unidos. Quando o governo Putin intervém na Síria para impedir a vitória dos Estados Unidos, o governo Putin ajudou a imprimir uma derrota militar ao imperialismo. O governo Putin de esquerda nunca foi e nunca será, pelo contrário. Putin não tenha dúvida, que se você é comunista e estivesse na Rússia militando contra o Putin, é muito provável que ele mandaria prender você, percebe? Só que é isso, na Rússia você tem uma formação histórico-social específica que ainda há base para projetos nacionalistas de direita que têm uma perspectiva de soberania nacional e que entram em contradições com o imperialismo sustentado por uma burguesia russa. Aqui a gente não tem isso no Brasil. Então veja, historicamente, até os anos 80, quando você tinha mais comum esse nacionalismo econômico de direita, você tinha disputas de concepção. Vou só dar 2 exemplos para vocês. Assim. A Petrobras. A Petrobras, um setor da direita brasileira apoiou a criação da Petrobras. Só que o que é que estava em jogo quando a Petrobras foi criada? Veja, a Petrobras vai ser uma empresa brasileira que vai atuar para extrair petróleo brasileiro e vai pensar toda uma logística de distribuição de combustível. Beleza. Qual é o papel estratégico da Petrobras no desenvolvimento econômico do país e para onde vai a renda petroleira que vai ser extraída a partir da Petrobras? Isso dividia muito claramente entre setores de esquerda e de direita que eram a favor da Petrobras. Tinha uma galera mais ligada ao PCB, ao Partido Comunista, que defendia a Petrobras como um grande indutor do desenvolvimento industrial, uma espécie de indústria-mãe que ia desencadear várias indústrias ramificadas para industrializar o país, desenvolver o país, e a renda petroleira tinha que ser usada para a saúde, para a educação, para combater a fome, para o hospital, para a estrada, enfim. Pensar a renda petroleira, claro,
como um colchão de investimentos para desenvolver a complexidade produtiva do país, mas também como elemento de distribuição de renda e riqueza. E vários setores da direita não. Queriam a Petrobras, basicamente, como instrumento para oferir renda do ponto de vista nacional da extração do petróleo. E a distribuição da renda petroleira ia ficar alternamente com a direita, e a Petrobras, inclusive, ia ser, em vários aspectos, subsidiária a empresas em monopólios estrangeiros. Então, assim, a gente cria uma empresa nacional, mas essa empresa nacional pública não vira um instrumento de enfrentamento da dependência e do subdesenvolvimento, nem distribuição de renda e riqueza, percebe? Então, assim, isso estava colocado no debate. Assim como no debate da Vale, do Rio Doce, chegou a ser a maior mineradora do mundo, você tinha vários debates sobre qual era o papel da Vale. Tipo assim, é uma empresa pública que faz a mineração. E do ponto de vista socioambiental, quais são os impactos, como é que a gente deve fazer a mineração, como é que a gente vai usar a renda da mineração. Então você tinha setores de esquerda e de direita que defendiam a criação de uma empresa pública como a Vale, ampliação, fortalecimento, mas tinha divergências muito claras sobre qual era o papel da Vale no projeto estratégico do país e quem vai se apropriar e como vai funcionar a empresa, né? Participação dos trabalhadores, transparência, autogestão operária, etc, etc. Então veja, hoje é difícil visualizar isso. Hoje em dia, você tem basicamente a esquerda defendendo manter a Petrobras pública e uma reca de liberal, neoliberal, direitoso, imbecil, fascistoide querem privatizar a Petrobras. Vai desde o Paulo Guedes, passando pelo Bolsonaro, pelo Eduardo Leite, pelo João Dória e por aí vai. Percebe? É isso. Mas veja, uma concepção econômica de que é necessário proteger a indústria nacional, que é necessário criar um sistema de financiamento nacional, que é necessário impor limites ao controle dos monopólios estrangeiros e por aí vai, isso não faz ninguém ser de esquerda. O X da questão é aprofundar esse debate. Mas defender um programa de nacionalismo econômico. Que tipo de programa de nacionalismo econômico para beneficiar quem e a ser operado como? Porque a ditadura empresarial militar, no governo Geisel e no governo Médici, aplicou um programa em algumas dimensões de nacionalismo econômico, um programa antipopular, um programa reacionário e um programa que serviu para basicamente concentrar renda e riqueza na classe dominante e em algumas regiões do Brasil. Então, quando você vê vídeo de Enéas Carneiro falando do neoliberalismo, falando dos bancos, Enéas não era de esquerda. Enéas nunca foi de esquerda. Enéas era um reacionário. Ah, mas ele falava contra o neoliberalismo, ele falava contra as privatizações. Beleza, até os anos 90 você tinha, com alguma expressão, uma direita nacionalista reacionária. Bolsonaro, gente, você lembra daquele famoso vídeo que Bolsonaro fala que tem que fuzilar a FHC? Foi contra as privatizações. Bolsonaro votou contra todas as privatizações. Nos anos 90, tinha uns generais de pijama, torturadores, que eram putos com a FHC, porque a FHC estava privatizando empresas que foram construídas na época da ditadura empresarial militar. Esses generais de pijama reacionários eram de esquerda? Bolsonaro era de esquerda nos anos 90, porque votou contra a privatização da Vale do Rio Doce? Então, assim, Putin é de esquerda? Claro que não. Nem Putin é de esquerda, nem Erdogan na Turquia é de esquerda, nem Bolsonaro nos anos 90 é de esquerda, nem os militares que fizeram a Embraer são de esquerda, sabe? Ser de esquerda é defender políticas econômicas que tenham, sim, perspectiva de soberania nacional, de enfrentamento à dependência, mas que beneficiem fundamentalmente a classe trabalhadora, que alterem a repartição de renda e riqueza entre as classes, que façam com que a classe trabalhadora se aproprie da riqueza socialmente produzida. Então você pode defender criar uma empresa pública para cevar o lucro de meia dúzia de burgueses. Inclusive, na história brasileira, não falta exemplos de criação de empresas públicas para garantir transferência de recurso público para elites locais, burgueses locais. O X da questão é defender a criação de uma empresa pública ou de um monopólio público para quê? Para beneficiar quem? Percebe? A Petrobras, formalmente, juridicamente, ela continua pública. Só que a Petrobras hoje, ela não dá nenhum benefício para a classe trabalhadora brasileira. É uma empresa que serve basicamente para gerar lucro para os acionistas privados, nacionais e estrangeiros, né? Então, sabe, e aí não, privatiza não faz diferença. É mais fácil recuperar uma empresa que não está formalmente privatizada. Mas é isso, a Petrobras hoje não tem nenhuma função pública, não tem nenhuma função popular. Então a gente precisa qualificar esse debate, veja.
Tem uma turminha aí nas redes sociais que diz que qualquer debate nacionalista ou de soberania nacional é debate de direita, é debate fascista. Isso é ignorância. Isso é burrice. Che Guevara era nacionalista. Vocês lembram, gente, que o lema de Che Guevara, pátria ou morte? Fidel Castro era nacionalista. Thomas Sankara era nacionalista. Hugo Chávez era nacionalista. Evo Morales é nacionalista. Todos os teóricos dirigentes da Revolução do Terceiro Mundo eram nacionalistas, viu, gente? Mao Zedong, Ho Chi Minh, Giap, Kim Il-sung, Amílcar Cabral, Agostinho Neto, Samora Machel, enfim, todo revolucionário. Fanon, não sei se vocês leram Fanon bem, mas praticamente todos os escritos de Fanon falava em revolução nacional, em libertação nacional, né? Assim, é importante ler bem as coisas. Agora veja, há um debate e uma disputa sobre o que é esse nacional. Do mesmo jeito que é uma imbecilidade twitteira e liberaloide pagando pedágio para o Partido Democrata dos Estados Unidos achar que todo debate sobre nacionalismo e questão nacional é reacionarismo e é fascismo, não dá para pegar qualquer pessoa debatendo soberania nacional, qualquer pessoa que faz a crítica ao sistema financeiro, ao neoliberalismo e achar que essa pessoa é de esquerda, pô. Qual é a crítica? Como e para beneficiar quem? Porque hoje é raro, mas existem reacionários que criticam o neoliberalismo. Percebe? Então, vamos pensar o nacionalismo e o debate sobre nação de maneira mais complexa. Eu vou recomendar algumas coisas para a gente pensar. Acho que a primeira coisa para a gente pensar a questão nacional são os escritos de Fidel e a própria história da Revolução Cubana, né? Tem um livro Da Guerrilha ao Socialismo, do Florestan Fernandes, que é muito bom para a gente pensar isso. Tem um livro do Mao Júnior, que é do Garotos Podres. Garotos Podres, já que é o nome da banda? Garotos Podres, que é o cara professor, roqueiro, escreveu um livro sobre a Revolução Cubana. É muito bom. Tem um livro do Muniz Bandeira, de Martim a Fidel, que também é muito bom para pensar a história da Revolução Cubana, para pensar essa questão nacional, nacionalismo. A editora Ruptura também lançou um livro com escritos de Marx e Engels sobre a questão nacional, que está aparecendo aqui, também vale muito a pena para pensar. O meu livro, Revolução Africana, Ontologia do Pensamento Marxista, ajuda a pensar bem a questão. A gente poderia pensar também a partir de alguns estudos sobre a história da esquerda brasileira e essa virada neoliberal. O livro, que é organizado pelo Bernardo Pericaz, sobre a Revolução Brasileira, lançado pela Boitempo, dá um bom panorama. Porque, por exemplo, Marighella era nacionalista, viu, gente? Inclusive, eu fico meio doente quando eu vejo assim, nacionalismo é reacionário! Todo nacionalismo é reacionário. Aí depois tá com a camisa de Marighella, tipo assim... Enfim, né? Marighella, Gregório Bezerra, Prestes e por aí vai. Então esse livro da Boitempo também dá um bom panorama das esquerdas brasileiras. E eu acho que estudar, inclusive, essa virada neoliberal para entender isso. Porque a gente acha que alguém que defende algumas pautas de nacionalismo do ponto de vista econômico é necessariamente de esquerda. O que foi essa virada de chave? Porque ninguém, em 1960, por exemplo, ia achar que o Enéas Carneiro, um imbecil de extrema-direita, é um cara de esquerda. Então, gente, para caminhar para a conclusão, é isso. Nacionalismo, uma defesa da soberania nacional, não faz ninguém ser de esquerda. Defesas de pautas econômicas nacionalistas também não. Defender uma empresa pública, criticar o sistema financeiro, criticar o rentismo, também não. Depende muito de como você articula isso, a partir de que propostas concretas para beneficiar quem, a partir de que formato e por aí vai. A gente tem sempre que complexificar, aprofundar o entendimento, aprofundar a crítica, porque, em última instância, na ditadura de 64 até 85, os torturadores se diziam nacionalistas. Os comunistas presos e torturados também se diziam nacionalistas, como Marighella, como Gregório Bezerra e tantos outros. Os comunistas eram nacionalistas de verdade, os torturadores não. Então, acho que esse é um bom exemplo para a gente pensar que se dizer nacionalista, se dizer a favor da soberania nacional, é dizer muito pouco. Em seguida, a gente tem que perguntar, certo? Mas o que é que significa para você ser nacionalista? O que é que significa para você soberania nacional? Como é que a gente alcança a soberania nacional? A partir de que políticas? E quem vai se beneficiar delas? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje.
Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.